Começando mais uma videoaula de resoluções de questões da banca IBFC para o concurso da PM da Paraíba e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Hoje iremos abordar questões do Microsoft Office. Então eu irei apresentar algumas questões e as resoluções para focarmos na missão, que é a aprovação do concurso. No PowerPoint, a opção Exibir em Slide Mestre contribui para o efeito de transição entre dois slides sucessivos. B. O controle do tempo de exibição de um slide entre os modos avançar ao clique do mouse ou avançar após o intervalo de tempo. C. O controle da aparência na apresentação inteira e pode inserir uma forma ou logomarca para que ela seja mostrada em todos os slides. D. A geração de um índice dos slides de apresentação e, dessa forma, permitir que se vá diretamente para um determinado slide durante uma apresentação. E. A inserção de um slide no início da apresentação e executa um clipe ou um programa. O que temos que entender, o slide mestre, o que seria um slide mestre? Seria um slide com todas as propriedades, com todas as formas, com todas as configurações, as quais que permitiriam os slides filhos, vamos dizer assim, o slide mestre e os slides filhos, herdarem todas as propriedades do slide mestre. Ou seja, temos um slide com a logomarca, com a cor azul ou a cor verde, com a fonte padrão. Então, ao criarmos um novo slide, ele irá herdar todas as propriedades do slide mestre. Então, vamos nas questões novamente. O efeito de transição entre dois slides sucessivos. Não, porque como foi dito, o slide mestre ele irá herdar as propriedades do slide pai. B. O controle do tempo de exibição de um slide entre os modos avançar ao clique do mouse ou avançar após o intervalo de tempo. Também não. Então vamos para a letra C. O controle da aparência na apresentação inteira e pode inserir uma forma ou logomarca para que ela seja mostrada para todos os slides. Esta é a questão correta. Por quê? Porque quando adicionamos a aparência do slide mestre, ele diz que poderemos inserir uma forma ou uma logomarca que ela seja mostrada para todos os slides. Ou seja, ele vai usar o conceito de herança. Ele vai ter um slide padrão, o qual os slides próximos aos slides criados, ele irá herdar todas as propriedades do slide. Então, o conceito de herança no slide mestre. Resposta correta é a letra C. Vamos para mais uma. Após concluir a digitação do relatório do Word, o técnico administrativo precisou mudar o tipo de fonte do relatório de Arial para Times New Roman. Para isso, ele selecionou todo o texto utilizando a tecla de atalho. Tá. Então, no Microsoft Word português, quando desejamos selecionar todo o texto, utilizamos as teclas de atalho Ctrl T. Porque se observarmos as outras questões, o Ctrl A ele vai pedir para abrir, o Ctrl F ele vai pedir para localizar e o Ctrl S ele vai sublinhar a palavra. Então, ou senão todo o texto. Então, nesse contexto, para selecionarmos todo o texto digitado, é a tecla de controle Ctrl T. Resposta correta, letra A. No MS Word, um caractere à direita menor do que um caractere anterior e acima da linha base, como, por exemplo, a letra 0 no destaque acima, é chamado de caractere. A. Elevado. B. Delineado. C. Subscrito. D. Sobrescrito. E. Taxado. Então temos o caractere N, ou a letra N, e temos aqui o 0. Então, o que temos que entrar em contexto? Elevado não é, porque não tem esse contexto no Word. Delineado também não tem esse contexto. Subscrito é quando o 0 está abaixo da palavra. Sobrescrito é a resposta correta, porque é quando o 0 está aqui.
Então, o sobrescrito, o zero fica em cima, e o subscrito, o zero fica embaixo. E o taxado é quando a letra ela tem um risco no meio da palavra ou no meio da letra. Então, a resposta correta é sobrescrito letra D. A função se no MS Excel determina o erro padrão Standard Error de uma distribuição probabilística. B. Retorna o valor se erro, se a expressão for um erro, caso contrário, retorna o valor da expressão. C. Calcula a sensação extravertidade uma amostra. D. Calcula a soma exponencial de uma série histórica. E. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e um valor se falso. Então, o que temos que analisar que a função se ela é utilizada por condições. Então, caso queremos montar uma condição, se um valor é maior do que o outro, utilizamos a função se. Porque na primeira diz o seguinte: determina o erro padrão, standard erro de uma distribuição probabilística. Totalmente incorreto. Porque, como foi dito, a função se é para montarmos condições. Então, caso desejamos saber se um valor é maior que o outro, se uma turma tem uma idade maior do que a outra, utilizamos a função se, igual, se, e dizemos as condições as quais queremos. Se ela for verdadeiro, ela retorna verdadeiro, e se ela for falso, ela retorna falso. Então, a resposta correta é a letra E. Assinale a opção que indica o atalho do teclado usado para colocar em itálico um texto selecionado no MS Word em português. Então, a primeira coisa que temos que pensar é o seguinte: temos que entender que as teclas de controle do MS Word, elas começam com Ctrl. Então, por essa análise, para colocar o texto em itálico, vamos o seguinte: sabemos que as teclas de controle do Word começa com Ctrl. Então, eliminamos a letra A, eliminamos a letra B, eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. Então, sabemos que quando digitamos Ctrl I na versão em português, colocamos em itálico. Quando digitamos Ctrl S, colocamos em sublinhado. E quando digitamos Ctrl N, colocamos em negrito. Então, nesse contexto, para colocarmos em itálico, digitamos Ctrl I. Resposta correta, letra C. Considere o texto abaixo digitado no processador de textos Word, relativo à descrição de um bem que vai a leilão. Dados fictícios. Um terreno matriculado sobre o número 815.078.954 possui 1.245 metros quadrados de área. Sobre o dito terreno, foi construída uma casa possuindo área real privativa de 134,3 metros quadrados. Na garagem da casa há depositados 4 cilindros de O2, oxigênio, e 2 cilindros de CO2, dióxido de carbono, que também fazem parte do lote. Quais recursos de formatação foram usados, respectivamente, para indicar a potência 2 nos metros quadrados das áreas e o índice 2 nas fórmulas químicas dos cilindros? Então, vamos novamente. Sabemos que quando temos o 2, aí ele quer saber a potência 2 nos metros quadrados. Então, aqui no metros quadrados, quando eu tenho 2 em cima, eu tenho o sobrescrito. Então, por esse conceito, então sabemos que não é a letra A, nem a letra B e nem a letra D. Então, não temos o conceito no Word de baixo relevo. Sabemos que é a letra C, sobrescrito e subscrito. Então, vamos continuar a fazer a análise. Ele quer saber, indicar a potência 2 nos metros quadrados das áreas e o índice 2 nas fórmulas químicas. Então, o O2 e o CO2, temos o subscrito, que é o número 2, do lado da letra. Para não errarmos essas questões que podem confundir, só lembrarmos que quando o 2 está embaixo, ou quando o número está embaixo, temos o conceito de subsolo. Então, quando o sobrescrito é quando a letra está em cima, e o subscrito quando a letra está embaixo. Se lembrarmos de subsolo, vamos lembrar que fica embaixo. Então não vamos errar. Resposta correta, letra C. A seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel.
1, letra A, 1 é igual a 3, B é igual a 2 e na coluna C, na linha 1, temos 32. O conteúdo da C1 pode ter sido gerado pela função indicada. Então temos aqui, não temos uma soma, então temos, vamos dizer assim, ó, a aglutinação de dois valores. Então quando queremos aglutinar dois valores, o 3 e o 2, temos a função no MS Excel que chama concatenar. A função concatenar ela é a necessária para aglutinar esses dois valores, o 3 e o 2. Pegando o valor 3 na coluna 1 e na coluna B o 2, temos o 32. Então, resposta correta, letra E. Após a construção de uma planilha, devemos salvar o arquivo. Qual dos modelos de extensão de arquivo podemos encontrar no arquivo do Microsoft Excel? JPEG. JPEG é uma extensão de foto. Então, no Microsoft Excel, essa questão não é válida. XLM é uma extensão de criptomoeda. Então temos uma extensão de criptomoeda aqui. Existe também o XML, mas nesse caso o XLM é uma extensão de uma criptomoeda. O XLSX é uma extensão do Excel. Temos o XLS e a partir das versões 2000 temos o XL 2010, temos o XLSX. MP3 é uma extensão de música e zip é uma extensão para arquivo zipado. Então, nesse contexto, resposta correta, letra C. Pessoal, eu agradeço a aula aí e vou continuar postando mais videoaulas para focarmos na missão do concurso da PM da Paraíba. Curtam a página e muito obrigado.